Pastor Maurício Stecker e família, juntamente com alguns irmãos, estão viajando em férias, mas nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor pelos seus grandes feitos em nossa vida. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 10, versículo de número 22. Também abra sua Bíblia em Salmos, segura aí em Mateus capítulo 10, versículo 22, Salmo 34. Abra sua Bíblia também em Salmos, segura aí no capítulo 10 de Mateus. Vou ler dois textos, dois versículos com os irmãos. Então abra Mateus capítulo 10, versículo 22. Diz assim o texto: sereis odiados de todas por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o versículo diz: sereis odiados de todos, ou seja, de todas as nações, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. João, capítulo 16, versículo 33. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se coloque de pé um minutinho, vamos estar dirigindo a Deus uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez e pedimos para que o Senhor continue guardando nossos irmãos, o pastor e sua família. Mas nós estamos aqui também reunidos na Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome. Pedimos perdão pelas nossas multidões de pecados que nós cometemos contra o Teu santo nome. Quero também pedir que o Senhor me perdoe as minhas iniquidades e falta contra Ti. Abençoe cada um essa noite, abrindo o entendimento, preparando, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua palavra. Abençoe a cidade de Oriente, abençoe os seus moradores, os seus líderes. Abençoe também, Senhor, e cure e livre aquele que não teve condições de estar na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Continua, Senhor, livrando os Teus filhos de todo o mal. E a Tua palavra foi lida mais uma vez aqui, Senhor, no púlpito da Tua casa. Esse lugar que o Senhor preparou para nós, para conhecermos a Tua palavra e dela, Senhor Deus, colocarmos em prática na nossa vida. Obrigado por esta oportunidade única. Obrigado, Senhor, por o privilégio de termos em nossas mãos a Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Pode se assentar. No capítulo 10 de Mateus, no versículo 22 que nós lemos, Jesus ele diz: sereis odiados de todos, mas sereis odiados de todos não porque vocês são melhores, ou porque reconheceram que têm superpoderes, ou porque são menores. Não, sereis odiados por causa do meu nome. Quando Cristo ele veio a este mundo para nos trazer as boas novas, e antes dessa chegada do Pai, ou seja, de Cristo, o mundo ele estava sem conhecer o amor de Deus. O mundo ele vivia
e vive ainda, mas vivia em trevas do conhecimento. Apenas uma porção do povo de Israel conhecia a grandeza de Deus, mas não conheciam o amor de Deus. Então esse evangelho pregado por Cristo, ele veio trazer boas novas de salvação a um mundo perdido. Essas boas novas anunciadas por Cristo, trazendo ao conhecimento daquela época, na escuridão dos seus pecados, veio trazer uma nova maneira de viver, mostrando a coerência de Cristo, a sua verdade do seu evangelho, mostrando o amor verdadeiro do Pai, não apenas de palavras, mas de ações. E o mundo antes disso não conhecia o amor do Pai. Apenas o sacerdote tinha um conhecimento das Escrituras. Algum ou outro tinha um relacionamento maior com o Pai por causa da misericórdia de Deus. Mas Cristo ele veio trazer novas regras. E esse evangelho que foi pregado por Cristo, ele transformou o nosso mundo, a nossa civilização. Houve uma divisão de o antes e depois de Cristo. Tamanha foi o impacto do evangelho de Cristo. E o testemunho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, escrito a punho, por causa do Espírito de Deus, nos revelou o amor de Cristo, nos trouxe ao conhecimento da verdade do Pai, da verdade daquele que não só se entregaria por nós, mas aquele que nos amou antes da fundação do mundo. E isso trouxe ao nosso coração uma alegria tremenda. Quando os apóstolos começaram a caminhar com Cristo, eles começaram a admirar aquele homem. Certa feita, Pedro, no barco, ele vê Jesus fazendo um milagre da multiplicação do peixe, e ele pesca e ele fala assim: te afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Ele reconheceu nele a insignificância e viu Deus em Cristo. Sou um homem pecador. Porventura posso eu desfrutar daquele que criou o universo? Este foi o efeito do Evangelho na vida dos apóstolos. Cada um com o seu relato bíblico, cada um com a sua experiência com o Pai. Ele trouxe uma revelação para o ser humano. A necessidade de mudanças e a necessidade de reconhecer a nossa miséria. Pedro falou: olha, Senhor, eu sou pecador, sou um homem que não posso estar na tua presença. Essa foi a sensação de Pedro, foi o sentimento de Pedro. Sereis odiados por causa do meu nome. O Evangelho de Cristo, ele entrou nos corações daquele a quem ele chamou antes, mas ele não entrou no mundo, porque o mundo não pertence ao Evangelho. O mundo já está no maligno. Então, 2000 anos até agora, ainda não vemos a transformação nos corações, na vida. Não vemos essa perseguição, esse ódio ainda. Ainda não percebemos que algo ainda foi movido nos céus para que o homem entenda: olha, vós sereis odiados por causa do meu nome. Os ensinamentos de Cristo foram maravilhosos.
Muitos dos homens que estavam pregando o Evangelho tiveram mortes terríveis. O apóstolo Paulo, encarcerado, morre doente. João termina os seus dias numa prisão. Mas qual é o Evangelho que está sendo anunciado hoje? O que está acontecendo com o Evangelho que está sendo anunciado nas igrejas hoje? O mundo corrupto, ele corrompeu os corações daqueles que deviam pregar o verdadeiro Evangelho. Então nós temos igrejas corruptas, transformando um mundo que já é corrupto em pior do que ele já era no início. Mateus capítulo 24. Anda um pouquinho para frente. Versículo de número 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles estão desapercebidos. Cristo veio, entregou a sua vida por nós, pecadores, e faz 2000 anos e ainda não há uma transformação. O Evangelho, ele não chegou a alcançar o seu ápice total. Ainda não se vê a perseguição, a corrupção pregada pelos falsos mestres tem alcançado níveis alarmantes. Mas faz 2000 anos que o nosso Deus enviou seu único Filho, querido e amado, santo e irrepreensível, para morrer ao favor da igreja. E como vemos hoje nos cultos das igrejas verdadeiras e sérias que pregam o Evangelho de Cristo, elas não atingem um número de pessoas, de membros, daqueles que entenderão que é necessário perecer por causa do Evangelho, daqueles que vão entender que é necessário sofrer, perder, e que a perca deste mundo é ganho. Nós percebemos isso hoje, mas faz 2000 anos que esse Evangelho divisor de uma era, que transformou uma civilização, que mudou conceitos e regras e leis pelo mundo afora, que causa discórdia no mundo inteiro e que traz alegria em muitos corações, faz 2000 anos que foi anunciado pelo nosso Senhor. Que o testemunho de alguns homens que morreram por Cristo, que morreram por causa do Evangelho, ainda não atingiu a falsa certeza da salvação pregada pelos mestres que estão mentindo. Ela tem trazido doutrinas abomináveis ao coração do Pai, produzindo frutos de iniquidade no coração dos homens. Ainda não vemos uma transformação, porque os bancos ainda continuam vazios. E não é somente a nossa igreja, são todas as igrejas sérias, aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, aqueles que têm o prazer de ensaiar um hino, de ler um texto, de colocar a sua roupa e vir para o culto, louvar a Deus, são poucos, porque os demais ainda não conheceram a Cristo, estão perdidos em suas iniquidades, achando que estão servindo a Deus, mas estão servindo ao mundo, porque é necessário que ainda o cristão entenda que tereis aflições neste mundo.
que sereis perseguido por causa do Evangelho, mas por causa de Cristo. Mas por que que o cidadão, ou o ser humano, ou aquele que ouve o Evangelho, pensa em entrar na presença de Deus? Para tirar de trás das suas ombreiras o peso e o jugo que este mundo coloca sobre eles. Esta é a intenção deles. Não é por causa de Cristo. Não é porque Ele anunciou o Evangelho. Não é porque Ele falou que Ele é o Filho de Deus. E Ele e o Pai são um. Não é por causa disso. É para se livrar das suas aflições causadas pela sua própria iniquidade. Esse é o desejo daqueles que querem se chegar a Deus. E quando eles chegam e ouvem o verdadeiro Evangelho, duro de ouvir, que somente os verdadeiros vão começar a perseverar, porque quem preserva é o Pai. O Pai preserva, mas quem persevera somos nós. As duas palavras andam juntos. A perseverança e a preservação que o Pai. Então, se nós estamos aqui hoje é porque Deus nos trouxe aqui. É necessário um entendimento que neste mundo vamos perder. Não vamos ganhar. No mundo tereis aflições. Uma geração inteira desse tempo que nós estamos vivendo está corrompida. E ainda dizem ser salvos por Cristo. Uma geração que não vê a necessidade do arrependimento, a necessidade de voltar. Certa feita Nicodemos, um entendedor da palavra, um homem que leu desde os seus 7 anos as escrituras sagradas, tinha ele de cor. E Jesus olha para ele: é necessário nascer de novo. É necessário largar tudo, se arrepender e começar a buscar e a ouvir a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo nos concede. O Nicodemos não entendeu. Como assim nascer de novo? É necessário a compreensão do Evangelho. A nossa responsabilidade, irmãos, nessa geração, no seu trabalho, na sua família, nos lugares que você vai, a nossa responsabilidade como salvos, neste tempo corrompido pelo pecado, onde eles não vê a necessidade de um arrependimento, de mudança de comportamento, é enorme. É necessário nos apresentarmos evidências diárias, de exemplos de arrependimento para eles. O arrependimento tem que fazer parte da nossa vida diária. O constrangimento diante do Pai, diante daquele que nos salvou. Entendemos que as perdas vão ser muitas, e vão ser muitas e serão muitas. Que as vitórias cada dia serão menores. Pois no mundo tereis aflições. O mundo não vai nos trazer nenhum benefício. Pois esse é o maior benefício que eu vejo dentro das Escrituras para o salvo. O entendimento do arrependimento diário. De quando cometermos alguma iniquidade e temos essa oportunidade de entrar
na presença de Deus, por aquele que nos amou antes da eternidade. Isso é concedido ao salvo, porque somente o salvo pode perseverar dessa maneira. Em virarmos o ano mais uma vez e podemos continuar e falar: Senhor, nós estamos aqui, mas entendemos pouco ainda. Mas lembramos da Tua palavra, lembramos daqueles que anunciou a Tua bendita palavra, o Teu testemunho, que pagaram com a vida, para essa oportunidade ser concedida a nós hoje. Essa oportunidade bendita de abrir o texto e ver o nosso Senhor, aquele que criou todas as coisas, falar assim: no mundo vocês vão ter aflições, vão ser perseguidos, mas é por causa de mim, é por causa de Cristo. Colossenses capítulo 3. Abra lá em Colossenses capítulo 3. O mundo está corrompido. O mundo não reconhece a sua palavra. Regras novas foram aplicadas a este mundo. Mas para nós, como salvos, temos uma responsabilidade: apresentarmos evidências que comprovem diante de Deus e da sua palavra a nossa salvação. A salvação que não se perde. Capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Revesti-vos como eleito. De ternos afetos, de mansidão, de bondade. São coisas que o mundo ainda não conhece e nem vai conhecer. Que os falsos mestres corruptos não conhecem esta palavra. Pois somente os salvos terão a posse por causa de Cristo. Somente eles vão perdoar uns aos outros. É por causa do Espírito de Deus que move o nosso coração ao entendimento da palavra. Revesti-vos como eleitos de Deus. Perdoai-vos uns aos outros. Versículo 16. E que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Que toda vez que nós formos reunirmos neste lugar e na tua casa, que habite ricamente a palavra de Cristo. Que seja alegria no nosso coração, mesmo no número menor. Que seja alegria nos reunirmos em torno da palavra de Deus. E com salmos e cânticos, louvamos a Deus pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Instruindo uns aos outros, nos animando uns aos outros. E com gratidão
no nosso coração. E que o Evangelho da graça e o julgamento de Cristo façam parte da nossa trajetória. De nos lembrarmos de onde nós estávamos, quem nós éramos, de onde Deus nos tirou. E eu não falo a questão do mundo, mas eu falo na questão da perdição, daqueles que irão ser condenados com o resto do mundo. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, com o seu grande amor que nos amou, nos trouxe e nos salvou. Como no naufrágio, onde muitos clamam pela salvação, um braço foi estendido para nós. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele nos trouxe o fôlego de vida. Nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo. A mesma trajetória que o mundo está caminhando, mesmo depois de 2000 anos que Cristo se entregou por nós, a passos largos para a perdição, e como foi nos dias de Noé, assim será nos dias de hoje. Continua no texto. Segundo o príncipe da potestade que opera no ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. As evidências da salvação, ela vai transparecer na nossa vida. Mas não porque somos melhores do que eles. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo. É por causa do seu amor. Entre os quais também todos nós, outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Que o Evangelho da graça e esse julgamento possa e faça parte da nossa trajetória, da sua trajetória, da minha trajetória nesse mundo, neste tempo, para lembrarmos quão grande amor é esta revelação na nossa mente, no nosso coração, de enxergarmos essa verdade hoje, onde muitos queriam entender, mas não compreendem. Onde agora num púlpito está sendo anunciada uma heresia que vai levar muitos para o inferno. Mas hoje podemos anunciar o seu amor. E podemos entender que perder é um ganho para nós. Perder a nossa vida é ganho. Quem nós éramos outra hora? Qual era o curso da nossa vida? Qual era o curso que você estava seguindo, irmão? Eu sei o curso que eu estava seguindo. E não era bom, era para a morte. Mas a intervenção de Cristo, do seu amor, da sua misericórdia, me constrangeu, constrange a cada filho dele. E lembrar da nossa iniquidade, desse julgamento, e que a graça de Deus faça parte, a sua imensa graça, a bendita graça de Cristo, o seu amor eterno, nos lembre a cada segundo
da nossa existência. Qual era o nosso destino se não fosse essa intervenção bendita do Pai, que trouxe uma divisão numa civilização inteira e marcou eras e que transformou o mundo que nós vivemos? Versículo 11 do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo continua: portanto, lembrai-vos de quem, outra hora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho à aliança da promessa, não tendo esperanças e sem Deus no mundo. É necessário entendermos as prisões ou as prisões do Evangelho. Somente dessa forma conseguiremos entrar e fazer diferente. Essa mensagem, ela brotou no meu coração por causa de Cristo, e é necessária essa mudança no meu coração. E eu tenho certeza que em cada coração essa noite é necessário uma mudança. Mas mudança de que maneira? Entender a prisão do Evangelho, que o apóstolo Paulo pregou. Irmãos, eu estou numa prisão, mas a prisão do Evangelho. Se meu pai decidir que eu vou apodrecer nessa cadeia, perder a minha vida aqui, ela é ganho por causa do Evangelho. Se o pai decidir que eu vou morrer aqui hoje, é ganho por causa do Evangelho. E esse entendimento o apóstolo Paulo tinha. As consequências da salvação. A salvação traz consequências. Consequências da nossa vida diária. A responsabilidade num testemunho. A responsabilidade com o próximo, de amá-los, de perdoar. De ensinar, de participar. Só o cristão genuíno vai entender isso, esta verdade. Só os verdadeiros, porque o genuíno ele vai entender. Se é necessário, por causa de Cristo, eu vou. É necessário aprendermos que se está tudo dando certo, não prego que o irmão tenha que ter prejuízo na sua vida, não é isso. É dentro do reino espiritual. Mas nossa vida, ela é um curso. E nós estamos indo para Nova Jerusalém. Essa é a nossa vida já como salvos. É entender que no mundo vai ter aflição mesmo. As aflições vão se submeter a nós, algumas vezes, mas ela vai nos colocar em situações constrangedoras. Somente com o Evangelho verdadeiro, pessoas que serão salvas por Cristo vão ser libertas do evangelho mentiroso. Do evangelho que traz um mundo light. Que prega a maravilha e o reino de Deus com todas as flores necessárias neste mundo. Abra lá em 1 Coríntios. 2000 anos se passaram. Capítulo 4 de 1 Coríntios. 2000 anos em que o nosso Pai enviou o seu único Filho bendito, o qual se entregou e revelou ao coração daqueles que eram apenas meros
homens mortais, ao qual o vento do meio-dia já leva eles a adoecer, e que virando a meia-noite já entra a sepultura. É esse um Deus que foi revelar a esse homem, em que um inseto pequeno pica ele, de tarde ele está pronto para descer à sepultura. Em que ele não sabe quantos fios de cabelo ele tem na cabeça, mas o pai, ele envia o seu único filho. Capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele indignado com o que estava acontecendo: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos, dizendo. Quando perseguidos, suportamos, dizendo. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. É um testemunho de um verdadeiro cristão. É o relato de um verdadeiro servo de Cristo. Que ele coloca: olha, nós somos considerados loucos. Não nos dão muito crédito. Não querem ouvir o que a gente tem para apresentar. As nossas palavras não têm fundamento para eles. Quantos são aqueles que pregam o Evangelho e são menosprezados, humilhados, caluniados? Mas é necessário entendermos que neste mundo teremos aflições. O Evangelho de Cristo. Filipenses, no capítulo 4, pode abrir lá, para encerrar. O nosso número não é grande. Eu tenho certeza que o pastor Maurício Steck sabe que não vai ser tão grande, como o pastor Gilberto também sabe, e como os demais irmãos que lideram e tem essa chamada bendita, sabe. Mas nós, que entendemos que fomos salvos pela graça de Deus, temos que entender. No capítulo 4, versículo 11, diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente em toda e em qualquer situação. Eu sei tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, de abundância como de escassez. Aí ele diz um versículo que todos conhecem: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei ser humilhado, diz o apóstolo Paulo, mas também sei ser honrado. O mundo, ele procura as igrejas para que tenham alívio das suas dores
causada pela sua própria iniquidade. Mas o Evangelho de Cristo, ele é aquele que procura aqueles que se arrependam das suas iniquidades. O Evangelho, ele transforma, ele faz com aquele que mude de direção, que compreenda a grandeza do reino, as perdas dessa vida. É somente dessa maneira, irmãos, que eu pretendo começar o ano. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da minha vida. O mundo, ele não conhece a Cristo. O Cristo que apresentaram para eles não é o mesmo Cristo que a Bíblia ensina. Não é o mesmo Cristo que o Senhor enviou há 2000 anos atrás. Que se apresentou para aqueles homens que não tinham conhecimento nenhum de história, de aparência não eram bons, não tinham dinheiro, não tinham nobreza, mas o Pai se revelou a nós. E as evidências da salvação, ela tem que se apresentar em nós. As consequências da salvação. O Evangelho, ele foi anunciado com eficácia. Todos aqueles a quem o Pai vai salvar, vai ser alcançado. Deus, ele há de abençoar cada um de nós durante uma vida. Mas é por causa do seu grande amor. É por causa daquele que nos amou primeiro. A perseverança cabe a nós. E o Pai preserva. Perseverai-vos agora. Perseverarmos em oração. Que habite ricamente no coração de cada um a palavra do Pai. Que os efeitos da salvação venham frutificar abundantemente na vida de cada irmão. Que é onde o irmão colocar o seu pé, que as pessoas olhem e falem, ali está chegando um servo de Deus. Que Deus abençoe cada um. Que toda vez que eu venho aqui no culto, eu me encho de alegria, de cada vez poder reencontrar cada um dos irmãos. A gente está com saudade do pastor dos irmãos. E que Deus possa abençoar não somente a cidade de Oriente, mas o Brasil. Porque nós percebemos que o evangelho da mentira tem crescido na nossa nação. A nossa nação, ela está se perdendo com o evangelho da mentira. E cabe àqueles que conhecem e são salvos pela graça, deixar que as evidências da salvação transpareçam na vida de cada um. Amém, meus irmãos?